pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast com foco total em soluções para condomínio. Vale lembrar que esse episódio tem um apoio da WD, parceria com a Intelbras com inovação e tecnologia, caminhando juntas, né? E hoje, nesse episódio, eu tenho duas visitas ilustres, nosso amigo Paulo Daniel e nosso amigo Alisson, que ele foi um dos vencedores do prêmio Intelbras com você na ExpoSec com a Intelbras. Foi um dos vencedores com um projeto surpreendente também, que resolveu algumas dores do cliente. Mas, antes disso, eu quero que vocês dois se apresentem. Primeiro, o nosso amigo Alisson apresente para o nosso ouvinte aqui do nosso podcast, e depois nosso amigo Paulo. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alisson Dantas, sou diretor comercial da empresa Compo Norte, né, uma empresa baiana. E nós já temos uma história com a Intelbras aí de pouco mais de 12 anos, né? Essa parceria que vem rendendo, né, cada dia mais, né, estreitando, né, os laços. E hoje a gente, antes, né, era porta a porta, e hoje já temos uma equipe, né, a parte de vendas, administrativa, de implantação, e aos pouquinhos nós estamos, né, crescendo aí no mercado, né, e atendendo inclusive fora do estado. Paulo? Muito bem, prazer a todos, eu sou o Paulo, eu sou o superintendente da BU de Segurança da Intelbras, responsável pela divisão aí que tem todas as soluções voltadas para esse mercado de segurança, soluções de vídeo, controle de acesso, alarmes, incêndio, junto com a nossa equipe Intelbras, uma equipe grande, junto com os nossos parceiros, a gente busca aí no dia a dia realmente entregar o que há de melhor em termos de inovação, de qualidade, aquilo que realmente vai tornar a vida das pessoas melhor. Esse é o nosso propósito, descomplicar a tecnologia, né? Desmistificar ela e levar a solução para todos. Né? Alisson, obrigado por estar conosco aqui hoje. Tá? Prazer. Eu que agradeço. Desde já quero agradecer a presença de vocês dois aqui nesse podcast, que começa com uma dor que é muito comum em vários condomínios. Problema de comunicação entre morador e portaria. Problema em transmissão de dados, gestão de acesso de veículos indevidos, pessoas não autorizadas e muitos problemas que se tornaram um problema gigantesco, né, Alisson? E como vocês chegaram para resolver essa solução dessa dor do cliente neste projeto? O cliente, ele recém-chegado no condomínio, estava precisando ajustar as coisas, né? E o condomínio ele passou por uma reforma muito grande na portaria principal, praticamente mudou a portaria principal, e tinha algumas dores, né, que foi a falta de comunicação entre o prédio administrativo com a portaria, né, entre outras áreas comuns do condomínio. Então nós fizemos inicialmente uma visita em loco, né, para conhecer pessoalmente, entender, né, com o cliente. E aí nós ajustamos, né, dentro do cenário do cliente, né, nós buscamos o que tinha em nosso catálogo que pudesse realmente complementar ali, né, dentro do que o cliente precisava, né, que resolvesse. Então a gente acabou integrando ali vários canais, né, vários segmentos, né, parte de vídeo monitoramento, de CFTV, IP, né, a parte de controle de acesso de veículos, de pedestres, a autonomia de energia com os nossos no-breaks, né? Então, a gente conseguiu ali integrar todos os segmentos, né, em um único projeto. E Alisson, estava vendo também aqui que nada se comunicava, nenhum bloco, né, se comunicava com a portaria, e tinha também, além desses acessos indevidos, tinha vários pontos cegos neste condomínio. Como vocês solucionaram essa dor também? Perfeito. O condomínio, através de uma infraestrutura nova, né, unindo redes de fibra com rede cabeada, né, par metálico, nós conseguimos ali fazer uma divisão, né, setorial do condomínio. O condomínio ele tem 2 setores distintos, e aí nós conseguimos ali dentro dessa infraestrutura e interligando, né, todos os cenários, né, as áreas comuns como piscina, como nós colocamos a catraca, né, na piscina com facial para ter um controle maior, né,
Academia, que nós também colocamos catraca com faciais, tendo um controle, e câmeras monitorando essas catracas para evitar o vandalismo, né? A portaria praticamente foi um novo cenário. Como a portaria ela era um layout escuro, né, preto, a gente utilizou as nossas câmeras black, então isso ficou bem discreto, né, no projeto. A gente explorou bastante, né, nossas câmeras black. E a parte, né, de comunicação, que hoje o condomínio ele evoluiu bastante, né? Nessa parte, acabou realizando inclusive um novo cadastramento, né, um recadastramento de moradores e inquilinos, né, proprietários e inquilinos que moravam. E só para quem está ouvindo a gente aqui no nosso podcast também, situar o tamanho do problema, né, vocês tinham lá, qual é o tamanho desse condomínio? Qual é a proporção dele, quantidade de apartamentos, moradores? O condomínio ele tem 480 unidades, né? São 24 torres, né, divididas. Ele comporta, né, 2 áreas, né? Então isso fez com que a gente fizesse um estudo, um levantamento de campo, para fazer realmente um levantamento do que seria necessário a parte de infraestrutura, né, para comunicar todos esses cenários, seja de área comum, seja das torres, né. A administração geral, que é a administração que tem ali o monitoramento, o controle de acesso, tudo centralizado ali no único prédio, né. Bacana. E Paulo, e ouvindo esse cenário, né, ouvindo esse cenário do Alisson, você acredita que esses desafios são a maioria? É o que acontece na maioria dos condomínios no Brasil? Ou tem um ponto diferencial? Eu acredito que a gente vai ter, obviamente, né, diferentes cenários, né, no Brasil, mas sem dúvida esse é um desafio bastante comum de se encontrar, né? Quando a gente fala de condomínios de grande porte, né, como é o caso desse condomínio que o Alisson atuou, esse é um desafio conseguir levar uma solução de qualidade toda integrada, né, toda unificada, seja de áudio, seja de vídeo, de acesso, que você começa a ter desafios de cabeamento. Então, acredito que o Alisson fez aí uma escolha muito feliz, né, de conseguir passar fibra para que conseguisse fazer essa interligação dos blocos. O desafio que ele trouxe da complexidade de gestão, né, quando se trata de um condomínio de médio e grande porte, de gestão de moradores, de acesso, você começa a ter a necessidade de ter uma governança sobre isso, né, mais unificada. Ele é um ponto bastante importante, porque essa governança de moradores, de visitantes, prestadores de serviço, naturalmente ele é um ponto-chave no aspecto da segurança, né? Saber quem está acessando o condomínio, o horário está saindo, que locais estão tendo acesso, se a pessoa que entrou para prestar um serviço já saiu, ainda está na área interna. Então, eu vejo assim, né, é um desafio que a gente encontra bastante no dia a dia. O que vai mudar, naturalmente, né, é a envergadura do desafio dependendo do tamanho do condomínio, quantidade de unidades, de moradores, o fluxo, né? Isso torna mais ou menos complexo, mas é super comum você ter que lidar com a situação de governança, do ponto de vista de acesso, da parte de comunicação. Então, sim, eu vejo isso bastante comum no dia a dia. Então, como é recorrente nesse acontecimento, a gente tem um cenário gigantesco para poder melhorar e evoluir com tecnologia, oferecendo soluções 360 no teu braço, no caso. Sem dúvida, sem dúvida. Você olhar para o contexto do condomínio, a gente costuma dizer que nós não temos que olhar para o condomínio, para o cliente, entendendo qual é o melhor produto para ele, mas sim começando por um diagnóstico. Qual é a dor que esse condomínio enfrenta? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quais são os desafios que você tem hoje? Né? Quais são as dores? Porque a partir daí, como o Alisson fez, né, tendo um parceiro que conhece das soluções do Brás, a gente vai conseguir identificar qual é o melhor remédio. Eu costumo dizer que é uma analogia, né? Você vai no médico, a primeira coisa que ele faz é um diagnóstico, para tentar entender qual a doença que você tem, qual o problema, para depois dar o remédio adequado. E hoje a Intelbras ela tem um portfólio muito amplo, né, não só de segurança, mas energia, TIC, que junto, né, integrado, esse portfólio se complementa para que de fato a gente consiga dar uma solução adequada. Então o Alisson já trouxe aqui, né, na fala dele inicial, que ele utilizou diferentes produtos de diferentes unidades de negócio dentro da Intelbras, e esse é o propósito, né, porque quando a gente vai para o cliente não importa a origem do produto, como ele está segmentado, o que importa é qual a melhor solução. Então, realmente, olhando 360, que é o termo que a gente usa, né, que é olhar no aspecto mais global, mais amplo, é realmente identificar
quais oportunidades nós temos para gerar um ambiente melhor, mais seguro, mais comodidade, melhorar o dia a dia das pessoas, né? E esse é o propósito do Brás quando a gente fala de uma solução integrada que o Alisson aplicou com maestria nesse condomínio. É isso aí. E Alisson, quero saber um pouco mais, né? Como é que foi esse salto tecnológico, o que o condomínio tinha ou não tinha, né? E passou a ter em cada setor, né? Como você começou implementando lá, tanto com circuitos de monitoramento, controle de acesso, como é que foi esse salto? Qual foi a mudança? A mudança é total, né? De cultura, né? De você... É porque não é só vender, né? Você também tem que preparar o cliente para receber essa mudança, né? É uma mudança que muitas vezes é um choque. Então você tem que auxiliar o cliente, contribuir com os treinamentos, com os colaboradores que vão realizar os cadastros, até mesmo influenciar na nova cultura com a portaria, com os agentes de portaria, né? Então é uma mudança que você tem que auxiliar o cliente, tem que estar ali junto, não é só, toma aqui agora o filho é teu, né? Você tem que estar junto, tem que ter o pós-venda, tem que estar acompanhando, né? Então, assim, hoje o condomínio tem um controle, né? Academia, né? Se tiver um inquilino que acabou o contrato dele ali, imediatamente ele já não entra mais na academia nem na piscina, por exemplo, né? Então, tudo através do sistema, o nosso sistema lá, o Encontro Web, então isso ajuda a ter uma gestão melhor, né? Na administração. E que era uma das dores do condomínio, né? Então, quando você melhora a qualidade e nitidez das câmeras também, com analíticos, né? Que nós utilizamos gravadores com inteligência, né? Você acaba tendo um banco de dados de face para uma busca mais precisa, né? Nós utilizamos na portaria, por exemplo, as nossas recém-cancelas, né? Na portaria, com as nossas antenas tag, leitura tag, né? Nós utilizamos nosso XPE Face, né? Da linha 3200, né? O Plus IP. Então, hoje o condomínio, ele assim, o nível de satisfação, tanto da gestão quanto dos moradores, sim, foi bem satisfatório, né? E o cliente acaba virando um indicador nosso, né? Um multiplicador do nosso trabalho, porque ele divulga, né? Ali o nível de satisfação. Promotor, né? Acaba usando o projeto como referência Isso, em projetos em que de sucesso. E falando sobre isso, eu quero perguntar para o Paulo também, vendo esse nível de aplicação que o Alisson utilizou, é o que a gente espera de um integrador importante, de um parceiro estratégico, e esse é um exemplo que vocês chamam de projeto bem executado? Perfeito, essa é uma excelente pergunta, né? Acho que tem um ponto aqui, vou dar um passo atrás, antes de entrar no que a gente espera do parceiro do ponto de vista de solução, o que a gente espera do parceiro de atendimento ao cliente. O Alisson colocou uma coisa muito importante, né? Que ele não só implantou a solução, como ele cuidou e entende a importância do pós-venda. Porque muita gente usa o termo de delivery, né? Que é perfeito, você fez a venda, implantou, mas e o pós? Quem vai lá treinar o operador para usar o sistema, cadastrar o usuário adequadamente, fazer a gestão de todo aquele cenário que foi construído? Isso é tão importante quanto, porque senão você vai lá e entrega uma solução muito adequada, né? Mas se a gente não prepara o usuário, seja ele o administrador, o síndico, o porteiro ou mesmo o morador, a gente acaba às vezes não extraindo o que é de melhor dela. Então, sim, a gente espera muito que o nosso parceiro ele tenha um olhar, de novo, né, para entender qual a dor daquele cliente, né? Qual o cenário que se encontra aquele condomínio e a partir daí ele encontra a melhor solução. Então, o que o Alisson fez está bem claro. Ele foi lá primeiro, identificou a dor da comunicação, a dor da governança dos moradores, do acesso, e a partir daí ele começou a construir o que se tinha de solução mais adequada, não importando o produto, não importando a quantidade, mas entendendo realmente para aquele cenário. E no final, o que a gente tem aqui, de fato, é um projeto bem amplo, né, com diferentes soluções, como eu trouxe, acesso, leitura de tag para veículos, cancela, vídeo, carregamento de fibra ótica, a autonomia energética, que é importante, perfeito, né? Nas quedas de energia, na falta de energia, para que o sistema continue funcionando, né? Exatamente. Nós utilizamos as nossas
fontes ininterruptas, né, para os faciais, né, nossas baterias, né, nossos módulos de bateria, né, como os no-breaks para as cancelas. Ótimo. Então, mesmo sem a energia, né, o sistema continua funcionando e evita o caos, né, principalmente em horários de pico, né? É isso aí. Eu acho que esse é o olhar, né, Alisson? Não basta colocar a cancela facial, é pensar nesse contexto. Sim, na Porque proteção, a né? falta de energia do nosso país ela é uma realidade. Então, um dia ou outro vai ter uma situação. Só que se faltar energia no momento crítico, como é que fica toda a solução de acesso? Aí o portão para, não funciona mais, o acesso à academia não funciona, eu não consigo entrar no condomínio, a comunicação cai. Ou seja, você gera um transtorno, porque de repente faltou um pedaço da solução. Eu fui só numa parte do mundo perfeito, né? Como se eu tivesse energia todos os dias, mas eu vou ter falta de energia. Isso faz parte. Então, sim, espera muito que o nosso parceiro, cada vez mais, ele tenha esse olhar profundo de diagnóstico, de entender o contexto do cliente primeiro, entender a dor, para depois buscar a melhor solução. E aqui eu queria fazer só um parênteses, né, que eu acho muito importante, que quando a gente fala de solução, nem sempre a solução é uma solução gigante, uma solução com muitos produtos, né? Como é o caso, né? O Alisson aqui tem um projeto muito grande, de uma envergadura muito bonita, né, de olhar, com várias soluções aplicadas, mas eu tenho uma solução às vezes que é pequena. Mas, de novo, a solução é aquilo que resolve um problema. Isso é solução. Ou seja, pegando o exemplo que o Alisson deu, se eu tenho um contexto de um portão de garagem, de um condomínio, e eu tenho um motor, um automatizador que vai nesse portão, que é super comum, isso eu não tenho, por que eu não uso no break para o automatizador junto? Porque quando acaba a energia em um condomínio, aquele automatizador de portão para de funcionar, aquilo gera um transtorno enorme. O fluxo de pessoas de carro entrando, saindo, o porteiro tem que ficar lá É a redundância, né? É a segurança. Então isso aqui é um exemplo de uma solução adequada para o contexto de entrada de carro de garagem. Ou seja, eu coloco um automatizador e junto com ele eu coloco um no-break para o automatizador. Resolvi uma dor. É um exemplo de solução. Então nem sempre a solução é algo tão amplo, né? Eu posso ter pequenas soluções que agrupadas eu crio uma grande solução. E pelo que eu estava vendo aqui no projeto do Alisson, ele usou a expertise dele como um condomínio com alto fluxo de pessoas, Sim. Também tem alto fluxo de veículos. Ele preferiu utilizar a antena veicular, né, leitora de tag, associada a cancelas de alto fluxo que tornam o acesso muito mais rápido. Dependendo, né, do veículo, eu nem preciso parar o carro, trazendo mais segurança para o próprio morador ali, né? Parou, já abriu, nem parou o carro, já abriu a cancela, já faz o acesso e em horários de picos, né, de entrada e saída, eu tenho esse fluxo ininterrupto, inclusive se faltar energia. Isso eu achei bem legal. Você integrou o sistema e tornou um sistema vivo, não só um sistema solitário, somente uma cancela junto com uma tag, mas associado aos faciais, associado ao sistema ininterrupto de energia. E como você vê essa expertise, ofereceu, isso faz toda a diferença para o cliente, né? E como você vê isso? Qual é o feedback, o retorno que você trouxe dos seus clientes perante a essa solução tecnológica, mas com eficiência também? Essa solução, na verdade, a gente já buscava, né, bastante, que era uma dor real, né? Então, assim que a Intelbras ela lançou, né, essa solução de autonomia para os motores de portões, a gente, de imediato, a gente já incluiu em nossos projetos, né, nos condomínios, né? Nós temos condomínios na linha verde, por exemplo, que é uma área que, principalmente no verão, existe muita falta de energia, né? E todos os nossos condomínios que nós implantamos nessa área, a gente inclui também esse modal, né, de autonomia de energia, né, para justamente ter esse retorno, essa satisfação do cliente de dores passadas, né, anteriores, serem, né, resolvidas, né, com esse sistema, né? E hoje, assim, os switches PUE, você ligados ali, aquele no break, no rack, né, já ajuda também as câmeras lá na ponta, né, os conversores de fibra, né, de milha, para poder estar sempre funcionando. Então, nós temos, inclusive, já existe a proposta também de melhorar mais ainda com o sistema off-grid, né? Então, nós temos duas linhas, né, a parte on-grid e a off-grid, que nós já estamos, né, incluindo em nossos projetos.
estão falando em melhoria, a Cupo Norte fez uma melhoria, né? Na verdade ela revolucionou o sistema lá do condomínio, mas a gente pensa, quando a gente fala em evolução, né? Às vezes tem condomínios que já existem, já tem um sistema de controle de acesso, já tem um sistema de comunicação, mas está entrando em defasagem, né? A tecnologia está ficando um pouco obsoleta e muita gente pensa que para eu inovar, para eu melhorar a tecnologia, melhorar o acesso, é preciso jogar tudo fora e começar tudo zero de novo. E não foi isso que aconteceu lá, né? Você conseguiu utilizar o que o condomínio já tinha. Perfeito. E aprimorar com novas tecnologias. A Intelbras, por exemplo, ela tem um sistema de comunicação híbrida hoje em dia, porque eu já consigo migrar do analógico para IP sem alterar a infraestrutura de um condomínio, para começar já com um reconhecimento facial, conversando com um televisão analógico. Como pode isso? Eu não vou trocar nada? Não vai trocar. E isso você utilizou lá muito bem. Me conta como é que foi isso, como é que foi essa experiência de fazer isso e não assustar tanto o cliente, né? Na verdade, nós fazemos primeiramente o inventário, né, do que o cliente tem atualmente, né? E através desse inventário, né, esse estudo, né, dos equipamentos, a gente analisa, né, integrar. Então, um orçamento que o cliente ia pagar, né, tanto, e a gente acaba diminuindo, né, também no bolso do cliente essa proposta, né? A gente acaba conciliando, né, sistemas anteriores analógicos para que o cliente não tenha que trocar tudo, né? Você consegue adequar, né? Um exemplo é o sistema analógico de CFTV, que, né, a gente deu uma economia de quase R$40 mil ao cliente, né? Não dispensando aquele sistema anterior. O senhor fez uma rede híbrida, né? Isso. Utilizando tanto a fibra quanto o par metálico. Exatamente. Já. Tanto as câmeras IPs como as câmeras analógicas já existentes. Então você faz você mescla, né? Reaproveita, né? Então acaba agradando também o cliente no final, né? Paulo, e olhando esse cenário, né, visto de cima, assim, quais tecnologias, né, você acredita que ainda tem muito espaço para a gente crescer, que ainda são pouco exploradas? Sem dúvida, quando a gente fala na parte de controle de acesso, né, do condomínio, é algo que a gente percebe uma evolução muito grande nos últimos anos, mas com muito espaço para evoluir. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de facial. A gente encontra muito condomínio onde o acesso é feito ou com chave, no portão de pedestre, ou utilizando senha no teclado do nosso tradicional XPE, né, clássico aí nos condomínios, nosso porteiro de entrada, ou com tag, mas ainda tem muito espaço para você substituir essa tecnologia colocando uma solução facial. Por que do facial? Né? Porque o facial ele traz um nível de segurança muito mais elevado, traz uma comodidade maior, você não precisa carregar a chave, e você tem, a partir desse momento, um condomínio mais adequado, vamos chamar assim, para o futuro. Né? Traz uma condição de vida melhor. Então, um exemplo aqui, sem dúvida, é o facial. Uma outra vertente importante é a solução de vídeo. Nós estávamos falando aqui, né, tradicionalmente no passado, nós chamávamos muito de CFTV. Né? Acho que esse nome a gente tem que pensar em mudar. Porque não dá para ser um circuito fechado de TV. Né? Não está fechado, pelo contrário, ele está muito mais aberto. Então, hoje, soluções como o Alisson utilizou, né, soluções de câmera IP, elas nos permitem ter conexões remotas, visualização para o aplicativo, acesso, né, desses vídeos estarem numa nuvem. E as próprias câmeras, elas deixaram de fazer somente a gravação do vídeo. Né? Também faz, é claro que isso está lá. Só captar a imagem, né? Captar a imagem é a essência dela, né? Mas hoje ela traz um nível de tecnologia muito mais elevado, com inteligência artificial embarcada, que nos traz inúmeros benefícios. Né? Que a gente usa o termo de analítico. Né? O que é um analítico? Nada mais é do que a gente usufruir de uma inteligência que está lá na câmera, que permite, através das imagens que ela captura, a gente conseguir tomar algumas decisões, criar um ambiente mais seguro. Então, por exemplo, através do vídeo capturado, eu consegui utilizar uma câmera como se fosse um sensor de alarme. Ou seja, ele consegue perceber quando há um movimento de uma pessoa. Eu consigo pegar uma câmera, delimitar uma área, por exemplo, de uma piscina, e se alguém cair naquela piscina, ultrapassar aquela linha, né, ele consegue gerar um alerta. Ou seja, você vai além do vídeo que é gravado, você consegue usufruir desse vídeo para outras aplicações. Então, um exemplo rápido eu traria para condomínio, o facial, as soluções IP com inteligência artificial, que são soluções combinadas, trazem o condomínio para outro patamar de segurança, de
qualidade de vida. São bons pontos aí. Isso mesmo, e como o Alisson utilizou também, né, mesclou soluções que já tinha, soluções híbridas, como utilizar uma câmera analógica com analítico, utilizar o analítico do DVR. Então pegar a captação daquela imagem daquela câmera que já está instalada lá há anos e usar a inteligência do DVR naquele canal utilizando a imagem daquela câmera. Isso aí também é sensacional para começar essa migração, né, essa migração do analógico para IP e implementando mais tecnologia, mesclando as duas. Perfeito, acho que tem um ponto, né, falando, me lembrou de uma outra solução que ele utilizou aí, que é muito interessante, que também é recém-lançada, né, uma novidade, que é você conseguir utilizar o controle de acesso facial na entrada do condomínio, e esse controle de acesso facial, você utilizar uma solução Intelbras de ATA, que permite eu comunicar do facial com o sistema analógico de interfonia. Então nós temos aí, naturalmente, a maioria dos condomínios no Brasil, quase a sua totalidade, tem um sistema analógico de interfonia, no TDMI. Perfeito. Né? O tradicional TDMI no apartamento, uma central de portaria instalada, e já está todo cabeado, está tudo instalado e funcionando. Como que eu pego esse mundo analógico que está lá, funcionando bem, e consigo conectar ele no mundo IP, que é o facial? Então hoje a gente tem essa solução dentro de casa, né? O facial e o ATA, dois produtos que resolvem essa dor. Ou seja, eu não mexo nada no cabeamento de interfonia, mantenho o cabeamento que está lá, mantenho os interfones, mantenho a central, apenas troco o porteiro da entrada por um facial, que eu, né, tem esses ganhos que eu citei, coloco um ATA, eu passo a ter um controle de acesso mais eficiente, mais moderno, mais veloz, e ao mesmo tempo permite fazer uma comunicação daquele mundo digital para o mundo analógico. E legal isso, Paulo, que hoje a gente também consegue ir mesclando aos poucos, né? O morador que quiser, tem a opção de colocar uma tela dentro do teu apartamento. Perfeito. Tá, mas eu consigo, no meu sistema, não, sim, consegue fazer, ter analógicos, TDMIs lá dentro e as telas. E oferecer algo mais, né? Ter um monitoramento de todo o condomínio dentro do apartamento através dessas telas. Então é evolução, né, gradativa, sem assustar o dono do condomínio, o síndico e os moradores também. E Alisson, só para estamos entrando na reta final do nosso podcast aqui, nesse projeto, né, as lições aprendidas e o que você tem, né, para quem está ouvindo a gente, para aplicar algo parecido, para fazer, né, usar o seu projeto como uma referência para implementar em outros projetos. Qual é a sua dica para essas revendas conseguirem fazer o mesmo? Então, hoje o cliente ele está mais exigente, né? Hoje ele já acessa o site da Intelbras, já busca empresas, né, credenciadas, empresas que estão lá no site, né, que a Intelbras indica, né? Então, as revendas, além de vender, elas também têm que buscar a capacitação. Nós temos uma universidade grandiosa aí, que é o ITEC, né? Nossos colaboradores todos são certificados, né? A gente busca, né, esse conhecimento para poder implantar, né, o produto lá da melhor forma, né? Nós temos um suporte técnico, um call center fantástico, né? O suporte da Intelbras é surreal, né? Não existe igual. O que a gente resolve, né, com o suporte lá, o cara acessa até a máquina e ele auxilia lá remotamente, isso é muito bacana. Mas, assim, a empresa ela tem que buscar informação, né? Não é, como eu falei, não é só vender, você tem que conhecer. E quando você conhece, você vende melhor também. Você passa mais segurança, né, para o cliente. Né? Então, é importante, né, esse conhecimento, né? Você buscar o conhecimento. E o ITEC está aí, tanto nas fábricas como também, né, nas distribuições, em cursos, né, de forma aleatórias aí pelos estados. E tem o site ITEC também, né? Muitos cursos gratuitos, né? Que a revenda pode capacitar, né, seus colaboradores, né? Exatamente, o que o Alisson falou. Já vi o Alisson lá no ITEC, fazendo treinamento lá Isso no ITEC, né? Já vi ele algumas vezes lá também. E você que quer fazer, não tem a possibilidade de ir no distribuidor ou ir até a fábrica, tem também nosso EAD, como o Alisson falou também, em cursos.intelbras.com.br. Lá você tem uma ampla gama de treinamentos e cursos para você adquirir o conhecimento e poder oferecer a solução que o seu cliente precisa. E agora, quero elogiar o Alisson também nesse projeto, foi um baita projeto. Obrigado. E convidar o Paulo também
a entregar, né, o nosso prêmio aqui, Lá. um dos ganhadores de Você na ExpoSec para a Intelbras com um projeto para condomínios. O Paulo entregar para o nosso amigo Alisson aí, muito merecido. Obrigado. Falou. Obrigado. Parabéns, Alisson. Bacana. Parabéns pelo projeto. Eu tenho que agradecer também, né, a Intelbras. Desde que a Intelbras entrou, né, na minha vida profissional, mudou, né, totalmente, né? Hoje eu tenho a Intelbras como meu carro-chefe e vem mudando, né, gradativamente, né? E esse reconhecimento, né, da Intelbras vem a somar e vem a dar maior credibilidade também ao meu negócio, né? Porque um prêmio desse vai elevar mais ainda, né, a minha credibilidade no mercado, né? Vai expor, né, o meu trabalho mais ainda, né? E a cada dia você tem que estar sempre se inventando, buscando o que tem de melhor. Eu digo sempre para o meu cliente, né? Eu tenho que lhe oferecer o que há de melhor, né? Eu tenho que lhe dar um leque de opções. E dentro daquele melhor, nós vamos adequando ao seu perfil, ao seu cenário, né? Então, hoje, como eu falei anteriormente com vocês, a Intelbras ela tem um catálogo, né, imenso. São mais de 2.500 itens, né, divididos em 5 segmentos, né, 5 canais de segmento. Então, nós temos do parafuso porca-gaiola até a usina fotovoltaica. Então, isso é fantástico, né? Você tem bastante opções aí para agregar aí. Isso mesmo, um projeto excelente que mostra também, né, que um condomínio não é só tecnologia, é também melhorar o dia a dia do morador. Isso o Alisson trouxe para a gente. E Paulo, estamos na reta final agora do nosso podcast, suas considerações finais ao Alisson também e a quem está ouvindo a gente, quem quer implementar um projeto desse, o que você tem a dizer? Eu vou usar as palavras do Alisson. Acho que ele colocou os pontos bastante importantes na fala dele, que é conhecimento. Acho que conhecimento nunca é demais. Sem dúvida, quando a gente conhece algo, como você mesmo disse, né, a gente tem muito mais argumento para vender, a gente tem muito mais argumento para poder convencer o cliente, para se diferenciar no mercado, né? Como você trouxe, se o cliente hoje está mais exigente, o que ele espera de nós? Ele espera que a gente passe segurança, que a gente passe credibilidade no que a gente está argumentando, né? E que a gente dê para ele algumas opções. Esse é um ponto importante, né? Porque eu posso ter, de novo, diferentes soluções para a mesma dor. Então é muito importante que o nosso parceiro tenha esse olhar, da opção 1, opção 2, opção 3, e deixe o cliente escolher aquilo que ele entende que faz mais sentido para ele. Seja por valor, seja por benefício, mas dar mais de opção sempre é um diferencial. Então acho que esse é um ponto importante, o fator de conhecimento nunca é demais, se capacitar, se preparar, para de fato estar cada vez mais entregando solução como essa que o Alisson fez, né? Eu queria aqui mais uma vez agradecer o Alisson, né, por esse projeto, por ser lá na ponta, né, um membro da Intelbras, um parceiro que consegue levar até o cliente final as nossas soluções, entregar isso com maestria, mudar a vida de centenas de pessoas que vivem nesse condomínio, né? Talvez até milhares. Milhares, né? Milhares de pessoas que vivem lá, que com certeza hoje tem uma qualidade de vida melhor, mais segura, a comunicação mais eficiente, o acesso, a comodidade. E algo importante, né? A valorização do patrimônio. Perfeito. Né? Porque o que eu vejo de corretores aí elogiando, né? E falando, esse sistema aqui, eu aumentei aí miseravelmente 20% do valor do imóvel. Então, se você colocar na ponta do lápis, né? É muito importante um tipo de investimento desse, né? Isso, nem trouxemos na nossa fala, né? Esse é um plus, né? Exatamente. É a valorização, né, do patrimônio, né? Que é importante. Obrigado, tá? Obrigado por esse trabalho que você está fazendo lá, né? Para nós é um motivo de muito orgulho ter um parceiro como você, nos representando lá na Bahia. Parabéns pelo projeto. Eu que agradeço todo o apoio, né, da fábrica e, né, eu acredito que de hoje em diante estamos, né, estreitando mais ainda. Eu já me sinto, né, um integrante, né, da Intelbras, né, da convivência e dessas participações. Isso ajuda muito, a gente motiva, né, estarmos cada vez mais próximos aí nas empreitadas. Né?
Legal. É isso aí. Eu quero agradecer também a você que ficou até o final do nosso podcast, que ouviu o nosso podcast. Agradecer ao Paulo Daniel, ao Alisson também, que mostra que surpreender é nossa tecnologia também e estarmos próximos também, tanto a Intelbras do integrador e do cliente, para oferecer toda a tecnologia integrada com soluções 360 Intelbras. Muito obrigado e até a próxima.